Capítulo 39 Em Jasmine encharcada de sangue. A cidade da floresta de Xian estava localizada a aproximadamente 200 quilômetros ao oeste da cidade Nuvem Flutuante. Embora ela estivesse localizada em um pedaço de terra remota, haviam bastante residências e viajantes iriam passar por lá ocasionalmente. Esse lugar podia ser considerado uma rota necessária quando viajando da cidade Nuvem Flutuante para a cidade Lua Nova. O sol escaldante e o chão encobria as rachaduras por causa dos raios, deixando as pessoas se sentirem mais agitadas que o normal. Nessa hora, um grupo de 6 pessoas apareceram nas ruas da cidade. O primeiro e o líder tinham uma construção intimidadora, carregavam um após o outro e uma machete de bronze de meio metro. Suas características faciais eram demoníacas e seus olhos emitiam maldade. Os que estavam atrás dele ambos usavam jaquetas feitas de pele de animal, empunhando espadas, facas, bastões e várias armas. Suas aparências deixaram a atmosfera mais tensa imediatamente. Todas as pessoas rapidamente se moveram para o lado da rua, seus passos também se tornaram cautelosos e seus rostos contornados com medo. Somente até essas 6 pessoas entrarem em um pequeno hotel na cidade, eles finalmente foram capazes de se sentirem aliviados e saíram apressados. Bang! O homem grande usando uma armadura prata bateu com força a grande manchete que era tão alta quanto um homem crescido na maior mesa no centro do hotel, e gritou: "Essa mesa pertence a esse paizão agora, saia se vocês não quiserem morrer." As 4 pessoas que estavam aproveitando suas bebidas estavam para demonstrar suas raivas, entretendo a cor da pele deles mudou rapidamente quando eles viram o rosto daquele homem forte. Eles não se atreveram a resmungar nenhuma palavra enquanto eles saiam da mesa obedientemente. O homem então esticou seu braço grande e varreu a mesa, então gritou com um som ensurdecedor de quebrar os talheres: "Traga todos os melhores pratos que você tenha nesse hotel." O dono do hotel já estava lá para cumprimentá-los, enquanto ele olhava para os pratos e copos que haviam permanecido ele sentiu como se seu coração estivesse sangrando. Entretanto, ele sorriu forçadamente na superfície e disse: Os jovens mestres dos dragões pratas, por favor descansem um pouco, as comidas e bebidas chegarão logo, bem rápido." Essas 6 pessoas pertenciam ao infame grupo de mercenários dragões prata da cidade Floresta Xian, e aquele homem forte empunhando a grande machete era o líder, Yinlong, que se autodenominava Dragão Prata. Na idade de 40 e poucos anos, sua profunda força já tinha atingido o 2º nível do domínio profundo verdadeiro. Comparado com a cidade da floresta de Xian, onde até uma pessoa no 4 graus nível do domínio profundo nascente seria considerada forte, ele era uma existência inquestionável e imensurável aqui. Por causa disso, o grupo de mercenários Dragões Prata se tornou o grupo mais forte na cidade da floresta de Xian e agia como se as leis não existissem, sem ninguém para se atrever a provocá-los. Depois que o grupo de 6 sentaram, os outros 5 mercenários então começaram a vomitar todos os tipos de adulações. O som das 6 pessoas falando, gargalhando e xingando enchiam todo o hotel. Eles tinham se acostumado com esse tipo de conduta sem lei há muito tempo atrás. Os clientes em volta ficaram com medo devido à tirania dos dragões prata e ninguém ousava falar mais que o necessário. Nesse momento, outro grupo de 5 apareceram na porta do hotel. Com um olhar, o líder do grupo era um jovem rapaz que parecia ter em torno de 20 anos, tinha uma figura de corpo medíocre e um rosto que parecia singelo. Entretanto, inconscientemente suas características faciais e suas roupas eram incomparavelmente extravagantes e ninguém na cidade iria tirar os olhos de suas roupas por um tempo com olhos sedentos de inveja que eram incapazes de se moverem. Ele ficou de pé na frente do hotel por um tempo, seus olhos varreram as pessoas no hotel e com um olhar extraordinariamente arrogante, como se ele estivesse olhando para animais baixos que nem mesmo mereciam atenção. Logo depois, sua sobrancelha se inclinou e ele bufou friamente. Atrás dele um jovem bonito que parecia ter 16 ou 17 anos se aproximou, o reverenciou e sorriu com um tom apologético: "Jovem mestre Xiao, todos os hotéis são assim em terras remotas, não é possível encontrar nenhum decente em 50 quilômetros, por favor aguente um pouco." Aquelas 5 pessoas, como esperado, eram Xiao Quanjiun, Xiao Mocha, Xiao Bea, Xiao Jiu e Xiao Xingzi que foi levado do clã Xiao. Eles estavam em seus caminhos de volta para a seita Xiao da cidade Nuvem Flutuante. Xiao Xingzi estava alegre durante toda a viagem e quando ele pensava em como ele tinha chegado na seita Xiao, ele terminava rindo mesmo quando dormia. Na frente de Xiao Quanjiun, ele se inclinava para bajular e conseguir favores. Ele não ousava ter o menor deslize contra ele. Se ele pudesse servir satisfatoriamente esse jovem mestre Xia e conseguisse uma boa impressão, ele deveria ser capaz de viver como ele quisesse mesmo na seita Xiao.
Xiao Guanjiun bufou pelo seu nariz, olhou desinteressado em sua volta novamente e andou para dentro. Xiao Xingzi apressadamente correu na frente e ocupou a mesa com melhor localização, se abaixou e limpou a cadeira de madeira com suas mangas. Ele então olhou para Xiao Guanjiun com adulação e gritou: "Improprietário, sirva seus pratos imediatamente. Selecione os melhores que você tem." O grupo de Xiao Guanjiun tinha acabado de entrar e eles já eram alvos dos olhares daqueles 6 do grupo de mercenários dragões prata. Um deles gargalhou com desdém: Aquele pirralho está agindo bem violentamente, olhe para a expressão que ele teve quando ele nos viu, tsk. Provavelmente é algum jovem mestre de alguma família rica que está passeando de férias, apenas olhe para aquela pele e carnes suculentas, parece que vai vazar água se você apertar só um pouco. Mas ele atualmente se atreve a mexer em nosso gramado, ele não sabe como a palavra morte é escrita? Chefe, você quer que eu os ensine no gramado de quem eles estão? Quem se importa de que família esse jovem mestre é? No território do grupo de mercenários dragões pratas todos precisam ser obedientes com a gente. Yinlong bateu a perna de frango que ele estava comendo com uma força imensa e ergueu a grande machete perto de seu pé. Deixe esse papai aqui cumprimentá-los pessoalmente. Eu gostei das roupas que ele está usando, se eu levá-las para meu filho ele definitivamente ficará feliz, hahaha. Depois que ele disse isso, ele carregou sua machete e andou descaradamente na direção da mesa de Xiao Guanjiun, batendo na mesa com sua machete a 3 passos de distância e dizendo com um tom contrariado: "Pirralho. Parece que suas roupas são bem arrumadas. Entretanto, olhando para sua figura vergonhosa é um desperdício que elas estejam sendo usadas por você. Tire-as imediatamente. Dispa-se. Tire-as agora. Você me ouviu. Se você não quiser se despir, nós iremos ajudar você a tirá-las. Se nosso chefe despir você pessoalmente, isso não será mais gentil, O grupo de mercenários dragões pratas continuaram a zombaria. As pessoas se afastaram deles, olharam para o grupo de Xiao Guanjiun com pena. O dono do hotel e o atendente se esconderam ainda mais longe e não ousavam a se aproximarem e dissuadi-los. Mas ao contrário das expectativas de todos lá, quando enfrentando o notório grupo de mercenários dragões pratas as pessoas da mesa de Xiao Guanjiun pareciam extraordinariamente calmas, até o ponto de serem misteriosos. Xiao Guanjiun esticou sua mão, limpou suas roupas com nojo que ficaram manchadas com vinho e falou friamente: "Se livre de todos eles." Se livre? O que ele acabou de dizer? Ele disse para se livrarem de todos nós. O som de zombaria do grupo de mercenários dragões pratas imediatamente se tornaram em gritos de agonia ensurdecedores. A figura de Xiao Bea se apressou como uma flecha de luz e mandou os 3 voando. Seguido pelos sons de caixa-caixa ossos se quebrando. O sorriso bárbaro de Yinlong desapareceu. Ele pulou um passo para trás e revelou uma expressão aterrorizada: domínio e domínio profundo espiritual. Quando as palavras e domínio profundo espiritual saíram, foi como uma bomba tivesse caído dentro do hotel, todos estavam balançados e sem palavras. Somente seitas e cidades maiores tinham esse tipo de seres soberbamente poderosos. E nessa pequena cidade da floresta de Xian, era um nível que ninguém jamais tinha visto em todas as suas vidas, aquilo existia apenas em seus sonhos mais selvagens. Justo quando Yinlong terminou de falar, os outros 2 mercenários foram arremessados 10 metros para longe por Xiao Bea com o balanço de sua palma e caíram inconscientes no chão. Todo o corpo de Yinlong começou a tremer, então caiu no chão de joelhos e fez um couto excessivo: desculpe. Meus olhos falharam em ver. Eu fui incapaz de reconhecer os grandes seres como vocês, eu mereço morrer, eu mereço morrer. Se ele soubesse que seu oponente atualmente era um mestre que tinha alcançado o domínio profundo espiritual, ele não teria tentado provocá-los mesmo se ele tivesse que morrer. Se livre dele. Xiao Guanjiun disse friamente. Assim que sua voz enfraqueceu, a mão de Xiao Bea também varreu e despedaçou ambos os braços de Yinlong no meio de seus gritos de agonia. Nesse momento, uma jovem figura apareceu na porta do hotel. Quando Yunti deixou a cidade nuvem flutuante, ele atualmente não tinha um destino em mente. Pensando sobre o tablete de madeira que ele recebeu de Xiao Lai, ele perguntou para as pessoas no caminho e andou intencionalmente para a direção da cidade Lua Nova. Ele precisava alcançar um lugar maior e mais populoso, então haveriam chances maiores de encontrar itens necessários para reparar suas profundas veias danificadas.
Sua constituição era muito fraca e já que ele não podia gastar o pouco de dinheiro que ele tinha em um cavalo, ele podia apenas viajar a pé com uma velocidade realmente lenta. Quando ele chegou na cidade da floresta de Xi'an, ele já estava extremamente cansado e com fome. Quando ele viu o hotel no lado da rua, ele balançou as poucas moedas que ele tinha fazendo um sorriso autodepreciativo e seguiu na direção do hotel. Justo quando ele chegou na porta, ele ouviu um grito parecido com um porco sendo abatido. Seguindo o som, ele imediatamente viu Xiao Kuan-jiun e Xiao Moshan que estavam sentados juntos com Xiao Xingzi em pé ao lado da mesa. Ele imediatamente parou seus passos, virou seu corpo e saiu apressadamente. Mas enquanto ele virava seu corpo, a cor da pele de Xiao Bea mudou imediatamente quando ele, por sorte, olhou na direção da porta quando ele tinha acabado de quebrar os braços de Yin Long. Proprietário do hotel, pegue esses desgostos para os olhos e jogue-os para fora. Xiao Kuan-jiun rosnou friamente. Um grupo de lixo mais baixo que formigas, ousaram em arruinar seu interesse em ter uma refeição. Ah! Sim, 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 sim. O corpo do dono do hotel balançou com seu rosnado e concordou continuamente em pânico e começou a carregar os membros do grupo de mercenários dragões prata cautelosamente para fora junto com seu atendente. Por causa que Yin Long estava no 2 graus nível do domínio profundo verdadeiro, não havia ninguém que ousava ofendê-lo na cidade da floresta de Xi'an. Mas mesmo um servente qualquer desse jovem arrogante e extremamente cruel estava no domínio profundo espiritual, como eles possivelmente ousariam a desobedecê-lo? Jovem mestre. Xiao Bea andou para o lado de Xiao Kuan-jiun e sussurrou algumas sentenças em seu ouvido. Você está falando daquele bom pra nada que foi chutado para fora do clã Xiao? Depois de ouvir o reporte de Xiao Bea, os olhos de Xiao Kuan-jiun se estreitaram enquanto ele zombou, e muito bom, eu quase me esqueci sobre a existência dessa figura, e até os céus estão presenteando ele para mim agora. Xiao Bea, vai e desfigure seu rosto para mim. O líder da seita disse que você não deve usar a autoridade da seita para oprimir os outros de fora. Xiao Moshan disse maliciosamente. Aquele lixo do clã Xiao me envergonhou em público no outro dia, não exibir seu corpo morto na cidade nuvem flutuante já foi piedoso o suficiente. Xiao Bea, depois que você desfigurar seu rosto, corte sua língua também. Ele não era um bom falador? Eu irei ver o quão eloquente ele falará depois disso. Xiao Kuan-jiun disse em voz baixa. Aquele dia no clã Xiao, Yun-ti acabou com seu esquema em público e deu um tapa em cada linha de seu rosto, como ele não podia ter ressentimento em seu coração. Sobre ele querer desfigurar o rosto de Yun-ti, era é claro por inveja. Ele estava com ainda mais inveja que esse lixo atualmente tinha se casado com Xia Qingji que ele não pode nem mesmo obter. Xiao Mosha não disse mais nada. Xiao Bea concordou levemente, andou firmemente para fora do hotel e caçou na direção de Yun-ti.